vamos falar de Covid-19, porque muito importante, a né? gente às vezes deixa de lado um pouquinho, né? Acha que já passou, que não tem mais risco. Minha família inteira pegou Covid recentemente. Olha, tá vendo? Então eu fiquei super preocupada, né? Minha bebezinha ainda não estava na Sim. idade de se vacinar, ela acabou de completar 6 meses, agora já vai tomar a vacina contra a Covid. E, gente, o ano começou com mudanças no esquema de vacinação contra a Covid-19. Ministério da Saúde, que incluiu o imunizante contra a doença no calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses. E aí, para falar sobre como vai funcionar a estratégia aqui em BH, Rock News recebe Paulo Roberto Correia, que é diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da Prefeitura. Paulo, boa tarde, um prazer falar com você aqui no Rock News. Igualmente aí, obrigado a todos aí pela oportunidade. Boa tarde. Vamos fazer primeiro aqui, né, um panorama dessa questão da vacinação em Belo Horizonte. Como é que está a vacinação infantil aqui em BH? Como é que está o estágio atual? Em que pé estamos? Bom, quando a gente avalia o que nós já fizemos no ano retrasado e no ano passado, né, é só lembrando que a vacinação de crianças começou em 2022, né? O primeiro público infantil foi em 2022. E o ano passado foi ampliado para as crianças menores de 6 anos, né? Menores de 5 anos de idade, 6 meses a 5 anos de idade. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente ainda não conseguiu atingir uma cobertura vacinal adequada para as crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Só para ter uma ideia, né, em torno de 1/3 das crianças tomou uma dose da vacina contra a Covid, né, para esse público que já foi chamado há mais de um ano. E quando a gente avalia a segunda dose, somente 21%, e a terceira dose, 10%. Então, quer dizer, as crianças continuam ainda, né, desse público de 6 meses a 2 anos, ainda desprotegidas em relação à Covid. Quando a gente vai para as criancinhas um pouco maiores, de 3 e 4 anos de idade, somente 58% das crianças de 3 a 4 anos tomou uma dose da Covid e 2 doses, somente 36%. Você chamou atenção, né, que ainda nós vivemos ainda casos de Covid, em Belo Horizonte não é diferente. A gente tem crianças internadas por Covid aqui no nosso município, além de crianças idosas também, são o público que mais interna pela doença, e também temos óbitos, né? Só esse ano, o ano de 2023, foram 3 óbitos de crianças pela Covid aqui em Belo Horizonte. Ô Paulo, e o que muda quando a gente fala? A gente já estava acompanhando a vacinação, né, de crianças, inclusive, e aí a gente fala assim, agora o Ministério da Saúde, ele colocou o imunizante no calendário nacional de vacinação para esse público, para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses. O que isso quer dizer? Quer dizer que passa a ser incorporada no calendário de rotina, né, além daquelas outras, todas as vacinas que já estão previstas para as crianças. Então, vacina contra a febre amarela, meningite, hepatite, paralisia infantil, a Covid passa a integrar aquele cartão de vacina que as crianças têm, né? Então, ela vai ser aplicada anualmente, conforme o esquema para cada uma dessas vacinas. Então, deixa de ser campanha para ser rotina. Fica agora uma manutenção, uma permanência dessa vacina da Covid em crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses de idade. Então, passa a incorporar na vacinação de rotina iguais às demais 19 que já estão previstas para as crianças. Ô Paulo, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui esclarecendo essa informação para a gente. Eu queria saber de você, se você falou que tem baixa procura de crianças, principalmente ali as mais bebês, digamos assim. Eu queria saber, para os pais, você falou 1/3 das pessoas só tomaram a primeira dose. Qual que é o tempo para a pessoa poder tomar a segunda e depois tomar a terceira, para a pessoa poder já como é que se diz, planejar esse calendário? Especificamente em relação à vacina contra a Covid, entre a primeira e a segunda dose são 4 semanas. E entre a segunda e a terceira dose são 8 semanas, né? Então, normalmente, isso coincide com o período de que a criança está com 6 meses de idade, 7 meses de idade e depois 9 meses de idade. Então, normalmente, além dessa vacina, né, outras também são dadas ao mesmo tempo. Então, é fácil dos pais responsáveis, né, identificarem, porque normalmente cada uma dessas idades, as crianças têm já vacinas programadas, vai encaixar mais uma vacina agora. Igual a gente já fez para várias outras vacinas, né? A própria rotavírus, que há 10 anos atrás não estava no calendário, passou a ser incorporada no calendário, a vacina contra a meningite C também. Então, elas vão sendo agregadas de acordo com a faixa etária que cada vacina é licenciada para ser aplicada na população infantil.
Ô Paulo, eu tenho uma bebezinha que acabou de completar 6 meses, né? Comentava que, inclusive, ela, tadinha, já teve Covid antes realmente do tempo, né? Que ela poderia tomar a primeira dose da vacina. E aí eu sempre chamei atenção para isso, né? Quando a gente está protegido, a gente também protege aquele público que não pode se vacinar. Ela estava dentro desse perfil, ela não tinha 6 meses ainda. Talvez se a gente tivesse uma cobertura vacinal ideal, a gente nem teria se contaminado também, porque a transmissão seria muito menor. Agora, no caso, por exemplo, né? Eu dei já a vacina de rotavírus, dei mais 2 vacinas, esperei passar aí uma semana, só para não ser muitas picadas ao mesmo tempo, e vou dar para ela agora a vacina contra a Covid junto com a vacina da influenza. Isso é ok, né? Tranquilo. Sem problema nenhum. É recomendável que se vacine, né, para não perder a oportunidade, né? Então, assim, hoje já está comprovado, né, cientificamente, que não tem nenhuma contraindicação em aplicar vacinas simultâneas, né? E hoje as crianças, às vezes, elas vão numa unidade de saúde para tomar, dependendo da idade, tomam 4, 5, 6 vacinas ao mesmo tempo sem nenhum problema, sabe? Então, isso tá já sem nenhuma dúvida que é o maior benefício que a gente faz para as nossas crianças é manter o cartão de vacina atualizado igual previsto lá no calendário. E em termos de vacinação de outras doenças para criança, como é que está a situação? A gente teve um período aí de baixa procura, né? Agora a gente está vendo mais campanhas também fazendo chamamento para atualizar o cartão de vacina. Teve uma melhora nesse sentido de maneira geral aqui em BH, Paulo? A gente ainda está apurando os dados, mas a gente estava com uma cobertura vacinal, né? Antes dessa campanha que nós fizemos agora, que terminou no final do ano, com uma média de 70% para todas as vacinas que compõem a rotina das crianças, né? E algumas vacinas a gente conseguiu alcançar 80%, 82% da cobertura, mas ainda é pouco, né? A gente gostaria que alcançasse, pelo menos para a maioria das doenças, 95% de cobertura vacinal. A gente tem problema com os dados, porque a gente não consegue ainda apurar os dados das clínicas privadas, né, que hoje vacinam algumas das crianças aqui em Belo Horizonte, mas a gente teve um passo grande, que foi o aumento das coberturas vacinais para esse público infantil, que é um público extremamente prioritário para a saúde como um todo. Você falando dessa cobertura, a gente acompanhou nos últimos meses que a estratégia da vacinação nas escolas. Vai manter essa estratégia, Paulo? Sim, foi uma ação extremamente assertiva, né? A gente sabe um pouco das dificuldades que os pais responsáveis têm, às vezes, de levarem as crianças aos postos de vacinação, porque trabalham, porque tem outros compromissos. E a vacinação na escola nos propiciou que a gente conseguiu, então, vacinar mais de 70 mil doses aplicadas para esse público dentro das escolas, né? Então, isso foi um trabalho exitoso e a estratégia é agora, no primeiro semestre de 2024, a gente retornar para as escolas, fazendo a vacinação para aquelas crianças que estejam com o cartão desatualizado. Ô Paulo, tem uma dúvida aqui da nossa ouvinte, que eu não sei se isso ainda já foi decidido, ou se é uma orientação também que vem do próprio Ministério da Saúde. A Vânia perguntando se com essa inclusão da vacina contra a Covid para esse público no calendário, né, nacional de vacinação, se passa a ser obrigatória a aplicação da vacina contra a Covid em bebês e crianças, obrigatória no sentido de vou fazer a matrícula da minha criança na escola, ela precisa ter tomado a vacina contra a Covid, a escola pode fazer uma negativa da matrícula se ela não tiver esse cartão completo? Não, o que a gente entende que não existe nenhuma legislação municipal até o momento, né, que legisla sobre isso, né? As escolas não podem, né, nesse momento, tornar obrigatório a contrapartida de ter o cartão de vacina em dia para fazer a matrícula, né? É altamente recomendável que as escolas alertem os pais, né, que essa ou aquela vacina está em atraso para que os pais atualizem e protejam, principalmente as crianças, mas as outras crianças que estão na sala de aula, os professores também, de alguma doença que é prevenível por vacina. Paulo, eu acho que para a gente finalizar também é sempre bom fazer aquele reforço, aquele alerta, né? Eu tô falando aqui no ar, ao vivo, minha filha vai ser vacinada contra a Covid-19, vai vacinar também contra a influenza. Todas as vacinas aí do calendário, as que eu posso também aplicar, às vezes, que não estão disponíveis no SUS, se eu tiver condições, aplico também, porque acho que vacina é isso. É salvar a vida da criança, né? É prevenir, que é sempre o melhor caminho. Para a gente finalizar aqui, eu acho que fazendo mais uma vez até um apelo mesmo ao nosso ouvinte, ao nosso telespectadora, que é pai, mãe, responsável, vacinas contra a Covid-19 são seguras, né, Paulo? Exatamente, ótimo esse recado aí, acho que precisa deixar muito claro e muito tranquilos, né, os pais responsáveis, que essas vacinas são altamente testáveis. Nós já aplicamos inúmeras, milhares de doses aqui de vacina de Covid em Belo Horizonte, nós não tivemos nenhum evento adverso grave relacionado à vacina, mas tivemos, infelizmente, pacientes que adoeceram internados e foram a óbito, como eu comentei.
Então, não tenho dúvida, né? Essa vacina ela tem a mesma qualidade, a mesma segurança do que todas as outras vacinas que estão hoje no calendário de rotina. Então, assim, dar esse voto de confiança e proteger as crianças, que a gente não quer que elas adoeçam e nem tenham algum desfecho triste para as crianças e para os pais. Gente, aquela reação, eu que agora vivo no universo das vacinas, né? Sim, tá por dentro. Aquela reaçãozinha ali de dor no local, de febre, né? Um dia, 2, 3 de indisposição da criança, isso é normal, acontece para várias vacinas. Então, assim, isso não é uma coisa, não vou vacinar porque eu fiquei sabendo que a filha do fulano, do vizinho, do primo vacinou e ficou com febre. São reações realmente esperadas, mas o benefício é muito maior quando você toma a vacina. A gente tinha, né, acompanhando os dados da Covid à época, que as crianças que internavam com quadros graves e adultos também eram prioritariamente o público que não havia recebido nenhuma dose. Imagino que assim permaneça também esses dados. Então, Paulo, é isso, né? Mais uma vez esse reforço, bora vacinar as crianças contra a Covid, atualizar o cartão com as outras doenças também. E quem for levar, aproveita para dar aquele confere. Se tiver faltando alguma, já faz o pacote completo para a família. Exatamente, a gente não pode ter medo dos efeitos adversos, né? O efeito adverso pior é adoecer, né? Ter que internar, tomar soro, tomar... Opa. A gente teve um probleminha na conexão aí, vamos ver se a gente consegue retomar. A gente está aqui ao vivo no Rock News falando com o Paulo Roberto Correia, que é diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte e falando sobre essa inclusão pelo Ministério da Saúde do imunizante contra a Covid-19 no calendário nacional de vacinação. Explicou muito bem, aquilo que era campanha passa a ser uma ação contínua, todos os anos a gente vacinando esse público, né, fazendo ali aquele reforço anual, do mesmo molde que acontece, a gente já está acostumado com a vacina da influenza. Acho que a gente não conseguiu recuperar a conexão ali, mas a gente está aguardando aqui para ver a produção testando aí, ver se a gente consegue despedir do Paulo Roberto Correia aqui. Mas se a gente não conseguir também, o recado foi dado, muito bem dado, né? Explicado aí como é que é feito esse reforço, como é que vai acontecer essa estratégia aqui em BH. Continua também nas escolas, então uma estratégia de sucesso da Prefeitura de Belo Horizonte. Paulo, a gente teve um probleminha com a sua conexão, parece que agora conseguimos retomar. Só para a gente encerrar mesmo, já estamos no tempo aqui, mas obrigada demais por participar com a gente, viu? Só um recado, você comentou a questão dos efeitos adversos, eu não sei se todo mundo ouviu, o efeito adverso pior é a pessoa internar com Covid, né? Adoecer, ficar internado, tomar soro, que é muito pior que a vacina.